Imagine a cena. Helena, 66 anos, sempre foi ativa. Costurava, caminhava, cuidava do quintal. Mas nos últimos meses, algo começou a incomodá-la. Cada vez que tentava levantar uma sacola de compras, sentia os braços falharem. O corpo parecia mais lento, como se a força estivesse escorrendo pelos dedos. Ela olhava para si mesma no espelho e murmurava a mesma frase que milhões de idosos repetem todos os dias: é a idade chegando. Seu Antônio, 81 anos, pensava igual. Sempre foi forte, caminhoneiro a vida inteira, mas hoje tem dificuldade para levantar da cadeira. A família insiste que é normal. Ele acredita. E assim segue, achando que a perda muscular é destino, não consequência. Dona Lourdes, 74, tenta fazer alguns exercícios que viu na TV, mas sente que nada muda. O corpo não responde. As pernas continuam fracas, os braços moles, o cansaço maior do que antes. Ela respira fundo e aceita. Depois dos 60, não tem muito o que fazer. O que ninguém contou para eles é que existe um inimigo silencioso trabalhando por trás dessa fraqueza. Uma inflamação crônica discreta, quase invisível, que age como um freio puxado dentro do músculo. O doutor Lair Ribeiro sempre explica que, quando o corpo entra nesse estado inflamatório contínuo, os sinais de crescimento muscular enfraquecem, a comunicação entre células perde eficiência e o músculo deixa de absorver os nutrientes que deveriam fortalecer. Low. Não é falta de proteína, não é apenas idade, é bloqueio metabólico. E esse bloqueio piora quando a pessoa acredita que certos alimentos não servem para idoso. Quantas vezes você já ouviu frases como: semente é comida fraca, proteína vegetal não sustenta ninguém, chia é só para emagrecer? Essas crenças envelheceram junto com a sociedade e continuam enganando muita gente. Quando o corpo está inflamado, a digestão fica mais lenta, o intestino absorve pior, a musculatura perde resposta. E é justamente nessas horas que algumas sementes se tornam verdadeiras ferramentas de reconstrução. Mas quase ninguém sabe disso. O que vou revelar hoje não vem da moda, nem de suplementos caros. Vem de um estudo japonês que analisou a biodisponibilidade real de proteínas em idosos acima de 60 anos. Eles queriam entender o que o músculo envelhecido realmente consegue absorver. E o resultado surpreendeu até pesquisadores experientes. Antes de continuarmos, deixe seu like. Isso ajuda a levar esse conhecimento para mais gente que ainda acredita que perder força é inevitável. Agora, respire fundo, porque aquilo que parecia alimento simples, coisa de passarinho, está prestes a mudar o modo como você enxerga a construção muscular depois dos 60. Quando falamos em recuperar força depois dos 60, muita gente imagina suplementos caros, proteínas de difícil digestão ou treinos exaustivos. Mas existe algo muito mais acessível, leve para o corpo e, ao mesmo tempo, surpreendentemente eficiente. As sementes certas conseguem atravessar barreiras digestivas que alimentos pesados não conseguem. E o mais interessante é que o corpo envelhecido reage melhor a elas do que a maioria das fontes tradicionais de proteína. Um dos benefícios mais impressionantes dessas sementes está na facilidade com que entregam aminoácidos ao músculo. Enquanto carnes e ovos exigem longas etapas digestivas, etapas que ficam lentas com a idade, algumas sementes chegam ao organismo quase como se estivessem pré-digeridas. É como se o corpo não precisasse perder tempo desmontando nada, apenas recebendo o que precisa. Outra coisa poderosa é o efeito anti-inflamatório natural que algumas delas carregam. A linhaça, por exemplo, quando usada da forma correta, funciona quase como um extintor interno,
apagando aquele incêndio crônico que trava o ganho de massa. Muitos idosos vivem dias inteiros inflamados sem perceber, achando que é só desgaste da idade. Mas quando a inflamação cai, o músculo volta a responder como se estivesse acordando de um sono profundo. Existe ainda um ponto que quase ninguém comenta. Certas sementes melhoram diretamente a comunicação metabólica. A sensibilidade à insulina, por exemplo, decide se o nutriente entra no músculo ou se perde no caminho. Quando essa comunicação melhora, o músculo passa a absorver mais energia, mais aminoácidos e mais material de construção. E isso faz diferença em poucas semanas. Algo que surpreende muita gente é a ação antioxidante de algumas sementes, especialmente as ricas em vitamina E. É como se elas atuassem blindando o músculo contra o desgaste que vem do estresse oxidativo. Idosos que vivem cansados, com sensação de músculo mole, normalmente carregam esse tipo de desgaste. Quando a blindagem entra em ação, o músculo começa a recuperar firmeza e tônus, quase como quem tira ferrugem de uma peça antiga. Outro detalhe valioso aparece quando olhamos para a hidratação celular. A chia, quando usada da forma correta, cria um gel que se comporta como uma reserva lenta e constante de água e nutrientes. O músculo envelhecido perde água com facilidade, e isso reduz força, resistência e até equilíbrio. Quando essa hidratação interna melhora, o corpo ganha sustentação, como se a musculatura voltasse a ter preenchimento. E existe ainda um benefício decisivo: suporte hormonal natural. O gergelim, por exemplo, contém compostos únicos que ajudam na síntese proteica e favorecem hormônios anabólicos. Isso não tem nada a ver com hormônios artificiais. É o corpo fazendo o que já sabia fazer, só que com mais eficiência. O doutor Lair Ribeiro sempre explica que o organismo precisa de estímulos certos, não de exageros, e quando esses estímulos vêm de alimentos que o corpo reconhece, os resultados surgem sem agressões. Outro ponto que passa despercebido é o impacto mineral dessas sementes. Zinco, magnésio e outros cofatores são essenciais para a contração muscular, recuperação e força bruta. Algumas sementes entregam esses minerais de forma tão equilibrada que se tornam verdadeiros reforços para quem sente dor muscular, rigidez ou perda de potência. E tem algo ainda mais curioso. Muitas dessas sementes conseguem atuar melhor em corpos acima de 60 anos do que em adultos jovens. Isso acontece porque o organismo envelhecido absorve melhor proteínas leves e biodisponíveis, exatamente o que essas sementes oferecem. A ciência japonesa encontrou esse padrão com clareza, e isso transforma completamente a visão antiga de que proteína vegetal é fraca. Ao entender esses benefícios, fica claro por que tantos idosos acham que não tem mais saída, quando, na verdade, estavam apenas usando o combustível errado. Quando se fala em aproveitar o poder dessas 6 sementes, existe um detalhe que determina se o corpo vai prosperar ou se tudo vai continuar exatamente igual. A maioria das pessoas comete pequenos deslizes que parecem inofensivos, mas sabotam completamente os resultados. E o mais curioso é que quase ninguém imagina que isso esteja acontecendo. O doutor Lair Ribeiro sempre ressalta que o problema não é o alimento, é a forma como ele é usado. Um deslize que muita gente comete sem perceber é consumir chia seca. Parece prático jogar uma colher por cima da comida, mas isso cria 2 problemas imediatos. A digestão não extrai o gel mucilaginoso, e o intestino pode até ficar mais preso, em vez de funcionar melhor. Sem hidratação, a semente passa direto, como um grão rígido, sem entregar o que tem de mais valioso. Tem também aquele erro clássico com a linhaça.
Muita gente compra o pacote de grãos inteiros e acha que está fazendo o melhor. A realidade é o oposto. A linhaça inteira entra inteira e sai inteira. O corpo simplesmente não quebra a casca dura. Sem moer na hora, o ômega 3 não aparece. Os lignanos não são liberados e o efeito anti-inflamatório desaparece como se nunca tivesse existido. Existe ainda um hábito perigoso que quase ninguém fala: torrar sementes até que fiquem escuras. A intenção é boa, realçar sabor, deixar mais crocante, mas o calor excessivo destrói antioxidantes, degrada gorduras boas e altera o perfil de nutrientes. Ao tentar melhorar, a pessoa acaba transformando um alimento poderoso em algo quase neutro, sem grande impacto. Outro detalhe que passa despercebido é a crença antiga de que vegetal não constrói músculo. Esse pensamento, enraizado em gerações, faz com que muitos abandonem sementes antes de dar ao corpo tempo de responder. A ciência atual já mostrou, repetidas vezes, que o músculo envelhecido reage melhor ao que é leve, biodisponível e pouco inflamatório, exatamente o oposto das proteínas convencionais que muitos insistem em consumir, mesmo com digestão lenta. Há também a ilusão de que só o alimento resolve. Muitas pessoas acreditam que basta colocar uma colherzinha por dia em alguma refeição e esperar milagres. A verdade é que o corpo precisa de movimento, ainda que leve. Caminhadas curtas já ampliam a resposta do músculo e aceleram o uso das proteínas. Sem isso, qualquer semente poderosa se torna apenas mais um ingrediente. Outro erro silencioso aparece quando alguém tenta substituir a refeição inteira por sementes. Elas são concentradas, densas, fortes, mas precisam da presença de outros alimentos, do equilíbrio, da digestão acontecendo em harmonia. Quando a pessoa exagera, cria desconforto, inchaço e má absorção, justamente o contrário da proposta. E existe um ponto sensível: achar que a semente, por ser vegetal, é fraca. Nada enfraquece mais um resultado do que subestimar o que está no prato. O corpo envelhecido precisa de estímulos diários, consistentes. Quando alguém usa uma semente aqui, outra ali, sem ritmo, os efeitos simplesmente não têm espaço para aparecer. Outro erro muito comum é deixar essas sementes expostas ao ar, à luz ou ao calor. Óleos essenciais se oxidam rápido, e isso muda completamente o impacto nutricional. Guardar de qualquer jeito, em potes abertos ou perto do fogão, destrói boa parte da potência que deveria fortalecer músculos e reduzir inflamação. Percebe como são pequenos detalhes, nada complicado, nada técnico demais. Mas cada deslize desses impede que o músculo acorde, recupere força e reconstrua seu tônus natural. Uma prática simples que ajuda muito é organizar o uso das sementes de acordo com o ritmo natural do corpo. O organismo envelhecido reage melhor quando recebe nutrientes em momentos estratégicos, especialmente pela manhã, quando a sensibilidade metabólica está mais alta. Ao começar o dia com algo leve, hidratante e bioativo, o músculo desperta com mais facilidade. É como acender uma luz suave num quarto escuro. Você não assusta o corpo, só o orienta. Outra coisa poderosa para o dia a dia é preparar a chia com antecedência. Colocar a semente seca direto na comida dificulta a absorção, mas, quando ela fica mergulhada em água por alguns minutos, cria aquele gel que funciona como um reservatório lento. Isso faz o músculo receber nutrientes por horas, algo especialmente útil para quem sente fraqueza no fim da manhã. Além disso, essa hidratação suave favorece articulações, intestino e até o equilíbrio corporal.
Existe ainda uma orientação que transforma completamente o uso da linhaça: moer na hora. Pode ser num pequeno moedor portátil ou até no liquidificador de vez em quando. Essa quebra libera o ômega 3, os lignanos, os antioxidantes. O que antes passava reto pelo intestino começa a agir de verdade, reduzindo a inflamação silenciosa que trava o crescimento muscular. Muita gente relata sentir diferença até no humor quando começa a consumir a linhaça da forma certa, e tem um ajuste pequeno que muda tudo. Deixar as sementes de girassol hidratando por alguns minutos antes de consumir. Isso reduz antinutrientes, melhora a digestão e aumenta a biodisponibilidade de minerais importantes como magnésio e selênio. O resultado é um corpo menos estressado oxidativamente, com músculos mais protegidos. A vitamina E, presente nessas sementes, age quase como um escudo interno, reforçando a defesa contra o desgaste. Outra prática útil é manter o gergelim levemente aquecido antes do consumo, nunca torrado demais. O calor suave desperta aromas, ativa óleos naturais e preserva a cesamina, que é responsável por grande parte do efeito anabólico natural. Quando esse composto chega ativo ao organismo, o corpo melhora a síntese proteica e mantém a musculatura mais firme, algo que muitos idosos acreditam ser impossível depois de certa idade. Existe também um detalhe precioso relacionado às sementes de abóbora. Consumi-las no período da noite ajuda na recuperação muscular. O zinco e o magnésio presentes nelas apoiam a contração adequada, reduzem dor, amenizam a sensação de rigidez matinal e reforçam processos metabólicos que acontecem enquanto o corpo descansa. Para quem acorda com pernas pesadas ou braços doloridos, esse hábito se torna quase um ritual de reparação. Outra dica que costuma surpreender é combinar 2 ou 3 sementes ao longo do dia, em vez de tentar usar todas de uma vez. Essa alternância leve permite que o corpo absorva mais e desperdice menos. Quando você distribui essas sementes em momentos diferentes, o músculo recebe estímulos constantes, sem sobrecarga digestiva. É a constância que constrói força, não a quantidade. E existe um ajuste ainda mais valioso: observar como o corpo reage. Cada pessoa acima dos 60 anos tem um ritmo digestivo próprio. Quando alguém percebe que determinado horário funciona melhor, essa percepção vira ferramenta. O Dr. Ler Ribeiro sempre diz que o corpo fala, basta aprender a ouvir. Se a chia traz leveza de manhã, mantenha. Se o cânhamo combina melhor com o almoço, repita. Se a semente de abóbora ajuda no descanso, torne isso rotina. Essas pequenas práticas, quando aplicadas com consistência, transformam o dia. O músculo que parecia adormecido começa a responder. A postura melhora, a energia sobe, a confiança volta. Você já tentou alguma dessas estratégias? Conte nos comentários. Quando você observa a força voltando pouco a pouco, percebe que não foi sorte, foi escolha, foi consistência, foi a decisão de alimentar o corpo com aquilo que ele realmente consegue usar. E é exatamente isso que essas sementes representam. Não um milagre, não uma moda, mas uma maneira inteligente de devolver ao músculo o que o tempo tentou levar. Muita gente passa a vida acreditando que envelhecer significa perder potência, perder agilidade, perder firmeza. Mas quando o corpo recebe nutrientes que respeitam seu ritmo, tudo muda. O músculo desperta, a postura se alinha, a energia se espalha pelas manhãs. É quase como recuperar uma parte de si que estava silenciosa, apenas esperando o estímulo certo. O mais bonito disso é que nada aqui depende de exageros, fórmulas caras ou sacrifícios impossíveis. São sementes simples, acessíveis,
naturais, mas carregam dentro delas uma inteligência biológica que conversa diretamente com o corpo envelhecido. É como se cada uma abrisse uma porta que ficou tempo demais fechada. Menos inflamação, mais absorção, mais força, mais vida. O doutor Lair Ribeiro sempre lembra que o organismo responde com precisão quando é tratado com respeito. E ao colocar essas sementes no dia a dia, você envia ao corpo exatamente essa mensagem: eu quero que você funcione bem. Eu quero você forte. Eu quero você vivo. Agora a escolha está na sua mão. Qual delas você vai incluir primeiro? Qual semente vai iniciar essa transformação silenciosa, mais poderosa, que começa no prato e termina na sua vitalidade? Escreva nos comentários qual delas você quer começar hoje. E se você quer continuar recebendo conteúdos que realmente fazem diferença, inscreva-se e compartilhe com quem precisa despertar a força que ainda está aí dentro.